Boa noite, Fabrício. Tudo certo? Bianca, Júlia, Lucas, boa noite. Boa noite a todos. Bom, vamos lá então, direto ao ponto, rápido e eficiente hoje, tá? Nossa aula deve ser mais curtinha, não deve ir até às 10, não. Seguinte, avisos. Só para relembrar, a gente tem a Lara, nossa monitora, tá? Que está dando monitoria toda terça-feira, às 7 horas da noite. Eu sei que alguns alunos já foram na monitoria que teve ontem, muito bem, é isso que eu espero mesmo de vocês, tá? Que vocês procurem ajuda. Eu sei que A1 tá difícil, e eu fiz assim mesmo, para ser difícil, para ser complexo, tá? Porque essa é a avaliação que vocês vão fazer em casa. As outras já vão ser avaliações que vocês vão fazer de maneira síncrona. Vão fazer em casa, mas tem que ser durante um tempo limitado. Então, são avaliações que vão ser mais exigentes com vocês. Então, nessa eu posso pesar um pouquinho mais a mão, por isso que está um pouco mais complexo, tá? E só para lembrar que essa 1 deve ser entregue até o dia 2 de maio. Então, vocês têm aí uma semaninha para fazer esse trabalho, essa 1. Beleza? Show. Então, aula passada a gente falou de vetores e de sequenciamento. Hoje a gente ainda vai ficar um pouquinho nessa ideia do sequenciamento, tá? Mas agora esse sequenciamento voltado para sequenciar o genoma humano, a sequência genética humana, tá? Como que a gente chegou como que a gente chegou nessa informação, né, nesses dados para obter a sequência humana completa? E situar um pouquinho vocês historicamente, né, de como aconteceu esse processo da gente ter toda a sequência do genoma humano descrita para a gente, né, letrinha por letrinha. Então, estou olhando alguns trabalhos e conseguindo fazer. Boa, Lucas, isso aí. Quero que vocês ganhem a independência de vocês, né? Obviamente, vocês podem me pedir ajuda, tá? Eu vou ajudar até certo ponto, não vou dar a resposta para vocês. Vocês também têm a Lara, que é a nossa monitora, podem pedir ajuda para ela também, sem problema. Mas isso é bom, você pesquisar na internet, olhar outros trabalhos, buscar uma referência para resolver por você mesmo, ganhar essa independência, tá? Beleza. Então, aula passada a gente falou do sequenciamento, né, na retrasada do PCR. Eu só quero situar vocês aqui no primeiro momento de quando que essas técnicas foram inventadas, né, geradas, quando que elas apareceram na vida dos pesquisadores e dos cientistas. Então, a clonagem de DNA foi a primeira técnica genética de modificação, né, de edição genômica, que apareceu lá em 1970, tá? Então, lá a gente já tinha as enzimas de restrição cortando o DNA, seja o DNA de um plasmídio, né, circular, como está aqui no desenho, seja o DNA genômico, tá? Cromossomal, mais comprido. Então, a gente já tinha essas ferramentas para fazer manipulações genéticas, enzimas de restrição e plasmídio. 7 anos depois, surgiu a primeira técnica de sequenciamento, que a gente comentou na aula passada, que é o sequenciamento de Sanger, que é aquele sequenciamento, eu trouxe aqui, aquele sequenciamento que usa o ddNTP, aqueles dideoxinucleotídeos. São nucleotídeos especiais que interrompem a reação de alongamento, né, aquela mesma reação que acontece durante o PCR. Então, a gente, quando quer identificar uma determinada sequência, né, quando a gente quer sequenciar uma determinada sequência de DNA, a gente vai utilizar esses ddNTPs e quando, obviamente, utilizando a propriedade da complementariedade, né? Vou ter duas fitinhas aqui, essa fitinha de cima vai ser alongada. Por complementariedade, né, eu tenho um C, então vou adicionar um G. Tenho um T, vou adicionar um A. Tenho dois A's, vou adicionar um T e um T, tá? Só que como são nucleotídeos especiais que interrompem o alongamento dessa fita, quando esse nucleotídeo especial entrar aqui nessa fitinha, por exemplo, esse último T, vamos dizer que esse último T era um ddNTP, ele vai interromper a sequência de alongamento e eu vou ter um fragmento somente desse tamanho aqui. Então, eu vou fazer essa reação para os 4 nucleotídeos diferentes, né, para adenina, para citosina, para guanina e para timina, tá, em 4 tubinhos diferentes.
E aí eu vou ter fragmentos de tamanhos variados, que vão me dizer qual é a letra daquela posição, tá? Então, só para a gente relembrar, na eletroforese, a cadeia de menor tamanho está embaixo e a de maior tamanho está em cima, tá? Por causa daquela corrente elétrica que a gente coloca no gel. Então, o que é de menor tamanho consegue migrar mais, consegue andar mais nesse gel. E aí eu consigo definir a minha sequência. Então, lendo esse gel de eletroforese, eu consigo saber que a minha sequência é G, A, T, T, C, G, A, G, C, T, G, A. Ok? Então, essa é uma técnica de sequenciamento que foi a primeira descoberta, né? Então, é muito trabalhosa e é bastante limitada também com seu poder de resolução. A gente só consegue sequenciar de 200 a 400 pares de base por reação. Então, um tipo de técnica que dá muito trabalho para ser feito, tá? E o PCR só foi surgir lá em 1983, 6 aninhos depois do sequenciamento já ter aparecido. Então, a ideia de usar o alongamento feito pela DNA polimerase já vinha de antes. O que foi mais genial aqui da criação, né, do PCR foi o uso dos dois primers, um forward, né, no sentido original da fita, e outro reverso, no sentido reverso da fita complementar. Beleza, mas hoje eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos de nenhuma técnica de laboratório. O que eu quero dividir com vocês é o projeto Genoma Humano. Tá? Como foi essa empreitada para a gente obter a sequência genética humana completa, né, com todas as suas letrinhas, para a gente conseguir manipular e utilizar essa informação para fazer, por exemplo, uma medicina personalizada para um paciente, né, para entender aonde modificações podem causar doenças genéticas, tá? Entender onde as doenças normalmente modificam uma região do DNA. Então, o projeto de genoma humano foi iniciado lá em 1990 e tinha a meta para ser terminado em 15 anos. Tá? Então, um projeto de longa duração, até porque o sequenciamento era usando o sequenciamento de Sanger. Então, já antecipa, né, que vai dar muito trabalho, já que ele só sequencia de 200 a 400 pares de base, e a nossa sequência do nosso genoma tem 3 bilhões de pares de base. Então, seria um trabalho assim homérico, e foi, né? Tanto é que esse projeto começou já com a colaboração entre 6 países diferentes: China, França, Alemanha, Reino Unido, Japão e Estados Unidos, e mais de 3.000 cientistas envolvidos nesse primeiro momento, tá? Só que ao longo dos anos, os anos foram passando, mais cientistas foram envolvidos e cientistas de outros centros, outros países. No final das contas, a gente teve 18 países participando e mais de 20.000 cientistas colaborando para que a gente chegasse num genoma final, uma sequência final do nosso genoma, tá? Beleza, então qual era o objetivo desse projeto Genoma Humano? Obviamente é mapear o genoma humano completamente. Então quero saber quais são as regiões que codificam para genes, quais são as regiões... Na verdade, eles nem sabiam disso ainda, né? Naquele momento, que existiam regiões diferentes. Eles sabiam que a partir do DNA era produzido um RNA e desse RNA era produzida uma proteína, tá? Então eles foram começar a investigar essa molécula de DNA para ler essa receita de bolo, que é o DNA, né? A receita de como produzir proteínas, para entender melhor qual era a informação contida ali. Então já se tinha estudos para outros organismos, né? Mas não tinha um sequenciamento de um genoma inteiro ainda, tá? Então o desafio era fazer o sequenciamento para o genoma completo, né, dos humanos. Só que eles não começaram direto com os humanos, eles começaram com um organismo um pouco mais simples. Mas a finalidade era mapear o genoma humano completamente, para que a gente consiga comparar as sequências entre os humanos e aí descobrir qual é o pedaço do DNA que faz com que a gente seja diferente entre a gente, apesar de ser de uma mesma espécie. Para que permitisse a gente desenvolver tecnologias mais potentes de sequenciamento e computacionais, porque a gente precisa do computador para ler as informações que são geradas a partir do sequenciamento, porque são muitos e muitos dados. Se a gente parar para pensar que não tinha internet, tá, e nem computadores muito avançados lá em 1990, que foi quando o projeto Genoma Humano começou, eles tiveram que escrever basicamente esses 3 bilhões de pares de base, né, num computador basicão, tá? Naquele computador da idade da pedra gigante.
Beleza. Assim, e para disseminar informação genética entre cientistas e público geral, para que a gente tivesse acesso à nossa sequência, né, pudesse estar informado e principalmente os cientistas conseguirem usar essa informação para desenvolver novas terapias, desenvolver método de rastreio de doenças, tá? E conseguir identificar, por exemplo, diferenças entre populações. Então, o DNA da população dos Estados Unidos é de um jeito, o DNA da população da África do Sul é de outro jeito, e o DNA da população da China é de outro jeito, né? Tem pequenas diferenças entre si devido à ancestralidade diferente, né? As etnias diferentes que a gente tem em cada um desses lugares, em cada continente diferente. Beleza. Então, lá em 1990, eles começaram com esse projeto, com essa meta de sequenciar completamente o genoma humano, só que eles não partiram direto para o genoma humano. Eles começaram com organismos mais simples, né, que tinham um genoma muito menor e que ia facilitar a vida deles para bolar uma estratégia de como sequenciar completamente o genoma humano. Então, basicamente, eles escolheram 3 organismos mais simples, que foi a levedura, esse parasita que é o C. elegans e a mosquinha de fruta, porque eles tinham um número de genes pequeno, um tamanho de DNA pequeno, tá? A mosquinha da fruta está aqui, tem 165 milhões de pares de base, e ela tem uma similaridade de 50% com o genoma humano. Eles ainda não tinham ideia de qual era essa porcentagem de similaridade, né, que a mosquinha da fruta tinha com o genoma humano, mas já tinha estudos genéticos usando a mosquinha da fruta e já se sabia que alguns genes eram parecidos. Então, valeria a pena investir, né, sequenciar essa mosquinha da fruta, não só pela possível similaridade que tem com o genoma humano, mas também porque a mosquinha da fruta é um modelo que a gente usa muito nos laboratórios, principalmente laboratórios de genética. Tá? Os outros 2 organismos, a levedura e o C. elegans, também têm uma similaridade relevante, né, com o genoma humano. Beleza, eles começaram em 1990 e tinham uma meta de 15 anos, mas em 2001, fevereiro de 2001, 11 anos depois, eles já tinham 95% do genoma humano sequenciado. Então, eles conseguiram trabalhar, conseguiram entregar esse resultado, tá, com uma certa antecedência, né, 4 anos antes. Então, teve até uma piada assim na época que esse foi um dos poucos investimentos governamentais que o resultado saiu antes da meta esperada. Tá? Tinha muito apoio dos governos daqueles países que eu comentei, principalmente dos Estados Unidos. E quando começou uma competição de empresas privadas que também queriam sequenciar o genoma humano, o governo dos Estados Unidos começou a investir mais e mais dinheiro para acelerar esse resultado. Tá? Então, em 2001, já se tinha 95% do genoma humano sequenciado, eles estavam adiantados, e geraram essas 2 publicações aqui, uma na Nature e outra na Science, que são as 2 revistas de maior impacto da nossa área, da área de biologia, da área de saúde. Tá? Se você não conhece, você deve conhecer, passe a conhecer. Tá? São as 2 revistas referências onde saem os artigos, as publicações de mais impacto. Normalmente, quando se descobre uma coisa muito, muito relevante, essa coisa vai sair numa dessas 2 revistas. Como foi o caso do CRISPR, por exemplo. Beleza. Então, em 2001 já tinha 95% do genoma humano, mas o objetivo era ter 100% do genoma humano sequenciado, todas as letras. Esses 5% que faltavam eram regiões mais difíceis de você conseguir sequenciar. Normalmente regiões que tinham muitas repetições, nucleotídeos muito repetidos, e aí você não conseguia, por exemplo, fazer o sequenciamento de sangue daquele trecho completo. Então vamos supor que eu tenha um gene A, uma região que é um monte de nucleotídeo repetido, outro gene B. Como o meu sequenciamento de sangue ele tem um limite de 300 pares de base, se essa região aqui for maior, vamos dizer 500 pares de base, já não vou conseguir resolver com uma reação de sangue, né, do sequenciamento de sangue. Isso, essa região for, por exemplo, a repetição de 2 nucleotídeos, é AT, 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 né, 250 vezes. Eu não sei aonde a minha reação parou no meio desses ATs para eu começar a próxima. Então, essas regiões onde eu tenho muita repetição de nucleotídeos,
tá? Normalmente podem ser 2, 3, 4 ou até 10 nucleotídeos, que estão se repetindo muitas e muitas vezes, são regiões difíceis da gente conseguir sequenciar. Isso, inclusive, até hoje é um pouco complicado. Existem certas estratégias que a gente precisa adotar para conseguir sequenciar essas regiões. Então, eles passaram os próximos anos tentando decifrar aqueles 5% que faltavam. E nos 2 anos seguintes, eles já conseguiram, tá? Já conseguiram sequenciar as regiões que faltavam, corrigiram trechos que tinham sido incorretamente alinhados e comparando o genoma com outras espécies. Afinal, os genes vieram de uma evolução, né? A vida na Terra começou com um micro-organismo simples, que foi se desenvolvendo, foi passando por mutações, foi passando por ambientes, e até que gera os organismos mais complexos, né? Multicelulares. Então, a gente tem genes no nosso corpo que vieram lá daquele organismo primitivo, tá? Como todos os organismos vivos, seres vivos, dividem um ancestral comum, que é a primeira célula viva que nasceu na Terra, existe uma semelhança entre o nosso DNA. Então, eles usaram o sequenciamento, o genoma de outros animais, outros organismos, para estabelecer um paralelo com o genoma humano e entender para que serviriam alguns daqueles genes que foram sequenciados. E lá em abril de 2003, o genoma foi finalizado. Tá? Não foi 100% finalizado, foi 99,9% finalizado, e esses 0,1% que faltavam foram finalizados agora em 2021, 2022, tá? Que eram regiões difíceis de se conseguir sequenciar completamente. Beleza. Eles conseguiram sequenciar um genoma humano. Mas para sequenciar um genoma humano, você precisa obter uma amostra, né? Precisa ter um doador do DNA para você conseguir sequenciar a molécula do DNA. De onde que veio essa amostra? Essa amostra veio de doadores de sangue de Nova York, e eles escolheram o que foi chamado de pessoas normais, né? Só que como você não tinha uma referência do que é normal, o que é uma pessoa normal, né? Eles simplesmente escolheram pessoas que estavam saudáveis naquele momento, tá? Essa foi a ideia, porque normal não tem como ter certeza do que é a normalidade, né? Todo mundo apresenta certas variações no DNA por causa da nossa individualidade. Então, se eu pegar uma pessoa, pensar uma pessoa para ser meu doador, como é que eu vou saber se ela é a minha referência para todos os outros, tá? Ela pode carregar várias mutações ali, só não são mutações que causem doenças, tá? Então, 70% da sequência do genoma humano que foi sequenciado, veio de um único doador desses 20, né, que foram no total, doadores de sangue, que doaram seu sangue para o projeto Genoma Humano, tá? Então, toda essa sequência que foi esse genoma humano que foi sequenciado nesse momento, na verdade, ele era o genoma de pessoas de Nova York. Então, os países hoje em dia, eles estão trabalhando para cada um conseguir montar o seu genoma, para os países terem uma referência local. Por que isso? Porque a população dos Estados Unidos tem uma certa ancestralidade, a população da China tem uma outra ancestralidade, a população da Europa tem outra ancestralidade, a população do Brasil tem outra ancestralidade, tá? Então, as diferenças que a gente observa, né, que são classificadas como etnia, elas são diferenças por conta de mudanças, né, variações no DNA. Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência do genoma que é só de pessoas dos Estados Unidos, eu posso usar essa sequência como referência, né, para tudo, e aí comparando com pessoas que são do Brasil, eu vou achar regiões diferentes, tá, da sequência e posso interpretar como se fosse um erro, como se fosse uma mutação, como se fosse algo propenso à doença, e na verdade não é. Além disso, como governo do meu país, eu quero saber quais são as doenças que mais podem afetar a minha população, não a população dos Estados Unidos, não a população da China, nem a população da Rússia. Então, eu quero ter uma referência da minha população para eu entender aonde estão as regiões do DNA que são diferentes, né, dessa população dos Estados Unidos e podem trazer algum risco. Tá? De repente, eu tenho uma prevalência maior de um certo gene na minha população, que não é o mesmo gene, não é o mesmo alelo que está presente na população dos Estados Unidos. Eu preciso ter isso em mente na hora, por exemplo, de
desenvolver uma ação de saúde pública, né? Entender o quão a minha população estaria vulnerável a certo agente patógeno, tá? Então, os países hoje em dia, eles trabalham para montar a sua própria referência de genoma, porque cada local geográfico tem a sua própria ancestralidade. Então, o genoma vai ser um pouquinho diferente entre as etnias, tá? Beleza. Então, aqui eu coloquei que as empresas privadas começaram a competir, mas começaram a competir quando o projeto Genoma começou, né? Nesse ponto aqui, eles já tinham acabado. E o que essas empresas privadas queriam fazer era vender assinatura para as pessoas poderem acessar o genoma humano. Então, enquanto o projeto Genoma Humano ele tinha um investimento governamental, né? Então ele queria fazer com que esses dados se tornassem públicos e todo mundo tivesse acesso. As empresas privadas, óbvio, queriam lucrar em cima dessa informação, tá? E aí a maneira de lucrar em cima dessa informação que foi pensada na época era você assinar o acesso ao código genético que eles sequenciaram. Tá, mas o que foi achado no final das contas, né? O que aconteceu ao final desse projeto Genoma? Então, por conta dos estudos com proteínas, já se tinha uma ideia de que as células tinham entre 100 e 150 mil proteínas diferentes em cada uma das células, tá? Então, se tinham 100 a 150 mil proteínas diferentes na célula, eles previram que deveriam existir mais ou menos 100 mil genes no genoma humano. Só que quando foi terminado o sequenciamento, eles viram que somente 20 mil genes codificavam para proteínas no genoma humano. Então, grande parte do nosso DNA ele é não codificante, né? Ele não traz a informação para produzir uma proteína. Mas aí fica a pergunta: como? Se a minha célula tem de 100 a 150 mil proteínas diferentes e eu só tenho 20 mil genes, como é possível, né, que esses 20 mil genes gerem de 100 a 150 mil proteínas diferentes? Quem me responder, meio pontinho. Valendo. Splicing. Isso aí, splicing alternativo. Júlia Janine, vou gravar aqui. Faltou alternativo, né? Mas tudo bem, o splicing já. Júlia Janine. Perfeito. Então, apesar de eu ter só 20 mil genes, eu posso manipular o RNA, que é transcrito ali da fita de DNA, de maneiras diferentes. Eu tenho vários exons no meu gene, exon 1, exon 2, exon 3, exon 4, e dependendo de como esse RNA for processado, eu posso usar todos os exons ou só alguns. Então, a gente tem esse processo de splicing alternativo, né, que eu posso gerar uma sequência de exons ou outra sequência de exons, que consequentemente vão me produzir proteínas diferentes entre si, tá? Então, apesar de eu ter só 20 mil genes, eu consigo fazer muitas proteínas diferentes. Inclusive, 95% dos genes humanos fazem splicing alternativo e conseguem produzir mais de uma proteína. Então, essa é a explicação, né, do porquê que com tão pouco gene eu consigo gerar uma diversidade tão grande de proteínas. E mesmo assim, né, desses 20 mil genes que foram identificados durante o sequenciamento, a gente ainda não sabe a função exata para 40% desses genes. O que essas proteínas fazem, o que esse gene faz, a gente não sabe. Então, para você que não sabe o que fazer e quer seguir uma área onde vai ter muita abrangência, né? Você, sabendo o biomol, você pode se enfiar basicamente em qualquer laboratório de pesquisa, tá? Então, quem tiver querendo atrás de carreiras com muitas oportunidades, biologia molecular, sequenciamento de DNA, tá? E qualquer tipo de trabalho com DNA vai abrir várias portas para vocês, porque tem muita coisa no DNA que a gente ainda não sabe. Isso porque foram bilhões investidos, 15 anos de projeto, com múltiplos países ao mesmo tempo trabalhando, e mesmo assim a gente ainda não sabe 40% dos genes, tá? Menos ainda das regiões não codificantes, que seriam os introns, que estão aqui entre os exons, e aquelas regiões de repetição de nucleotídeos.
Então, ao fim do projeto Genoma Humano, quais foram os resultados finais que eles encontraram? Primeiro, eles chegaram na resposta de quantos pares de base tem no genoma humano. São 3,1 bilhões, tá? Muita coisa. Eles chegaram na conclusão também de que o DNA entre indivíduos é 99,9% igual. Então, é só 0,1% diferente entre eu e vocês, tá? São pouquíssimas diferenças, né? Pouca sequência para explicar essas diferenças que a gente tem. E por que essa variabilidade acontece? A gente tem alelos diferentes, né? Então, genes que têm códigos um pouquinho diferentes entre si, muito por conta dos polimorfismos de nucleotídeo único, os SNPs. Tá? Então, tem nucleotídeos que vão fazer você codificar uma proteína um pouquinho diferente, ou nucleotídeos que são mudados ali numa região promotora e vai fazer você expressar mais proteína ou menos proteína, e essas proteínas, no final, vão gerar o seu fenótipo, as características que são visíveis, né, daquele indivíduo, da gente, no caso. Desses 20 mil genes identificados, eles correspondem somente a 2% do genoma em pares de base, ou seja, tem 98% do genoma que é região não codificante. É absurdamente mais, é esmagadoramente mais região não codificante do que região codificante. Tá? Isso é meio contraintuitivo quando a gente começa a aprender sobre o DNA, porque a gente vai aprendendo que o DNA é basicamente a receitinha de bolo ali, de como produzir a proteína, mas na verdade ele é muito mais espaços em branco, né? Coisas que a gente não entende, do que de fato a receita de bolo para produzir a proteína. Como o genoma foi completamente sequenciado, a gente conseguiu identificar os cromossomos que possuíam mais genes na sua sequência e os que possuíam menos. Né? Então, na verdade, isso não é dependente do tamanho. Tá? Tem cromossomos grandes, com uma grande sequência de DNA que tem poucos genes, e cromossomos menores que têm muitos genes. Tá? Por acaso, o cromossomo 1 é o que tem mais genes dentro de si, e o cromossomo Y, que é bem pequenininho, é o menor dos cromossomos, é o que abriga menos genes. Tá? Foi detectado que os genes nos humanos eles possuem um alto grau de similaridade com os genes dos outros seres vivos, graças à evolução. Né? Então, a gente tem um ancestral comum com todos os organismos vivos nesse planeta. Todo mundo veio daquela célula primordial lá que surgiu há milhões de anos atrás na Terra. Então, a gente divide características em comum. Se a gente divide características em comum, nossos genes, né, os códigos dos nossos genes, têm alguma similaridade ali. Isso é bom porque eu consigo pegar organismos simples, sequenciar eles e comparar, né, com organismos mais complexos, os camundongos, né, animais e a gente. E todo esse sequenciamento, ter a sequência de DNA bonitinha do genoma humano, permitiu que a gente identificasse genes ou alelos de genes que estão associados a doenças. Se agora a gente sabe que existe uma modificaçãozinha num certo gene que causa uma doença, posso começar a pensar em desenvolver terapias para ou modificar ou substituir essa regiãozinha que está problemática, né? Substituir aquele ponto que é o problema por uma região, né, por um código genético saudável, que não causaria aquela doença. Então, a gente começa a ser capaz de rastrear as mutações presentes no DNA e possíveis doenças genéticas na população, tá? Como é o caso, as mutações, né? É o caso dos SNPs. E a gente começa a poder rastrear as populações que seriam vulneráveis a uma certa doença. Então, como nós de um mesmo país, nós que somos do Brasil, a gente tem o DNA mais parecido do que se fosse comparar o nosso DNA com alguém da África, da Ásia, da Europa, tá? Então, essa similaridade quer dizer que existe um conjunto de alelos, né? Um conjunto de maneiras de sequência de genes que estão aqui presentes na nossa população e outros diferentes estão presentes na população da Europa, da China, da África, da Ásia. Então, se eu tiver um vírus ou uma bactéria, né, que seja muito eficiente contra esse conjunto de alelos que está presente aqui na minha população, é importante que eu saiba isso para tomar uma atitude de ação de saúde pública. Né? Então, se a minha população é muito vulnerável a uma certa virose, ao Zika vírus, por exemplo, eu vou rapidamente tentar desenvolver uma vacina, algum tratamento para o Zika,
né? Porque eu sei que isso vai afetar muito a minha população, tá? Então, é um tipo de pensamento mais comunitário, né? Tipo uma genética populacional, quando a gente pensa no DNA, mas como população e não por cada indivíduo em si. Então, se a gente só tem 20 mil genes no genoma humano, o que mais tem lá? São as regiões não codificantes. Então, a gente tem regiões repetitivas, os microsatélites, as longas regiões de repetição de nucleotídeos. A gente tem os pseudogenes, que foram genes que continuaram no nosso DNA desde o processo de evolução lá daquela célula primordial, só que ao longo do tempo começaram a acumular mutações ou foram deslocados de um lado para outro na fita do DNA e acabaram perdendo a sua funcionalidade. Tá? Esse deslocamento é feito pelos elementos transponíveis ou transposons, que são pedacinhos de DNA que conseguem expressar uma proteína que corta o DNA e bota ele em outro lugar, em outra região do DNA. Então eu tenho um genezinho que vai mudando de lugar toda hora dentro da fita do RNA, tá? Então se ele mudar de lugar e parar no meio de um gene importante da minha célula, esse gene importante vai parar de funcionar, por exemplo. E é isso que foi acontecendo ao longo dos milhares de anos com a evolução. Além disso, os nossos antepassados também foram infectados por vírus que integram o seu material genético ao material genético da célula. Então a gente tem restos virais presentes no nosso DNA que também são regiões não codificantes, tá? Não geram proteína nenhuma mais, porque essas regiões foram sofrendo mutações também ao longo do tempo. Mas, apesar disso, apesar de eu ter pouquíssima região codificante, região que vai me gerar uma proteína, 80% do genoma é transcrito em RNA. Ou seja, eu tenho muito operon, né? Tenho muita região de início de transcrição no meu DNA. Por que isso? Porque o DNA não serve só para produzir a proteína. O DNA também vai produzir vários tipos diferentes de RNA, que são úteis, né, dentro da célula. Então a gente tem o RNA transportador, que vai ajudar no processo de tradução, lá quando eu estiver montando a minha proteína. É o RNA que traz o aminoácido correto para montar a minha sequência de aminoácidos e formar a proteína. Tem o RNA ribossomal, que faz parte do ribossomo, então também ajuda durante o processo da tradução, quando estou montando minha proteína. Eu tenho microRNAs, que são RNAs inibitórios, RNAs que vão se ligar a um outro RNA, normalmente um RNA mensageiro, vão formar uma fita dupla, e quando eu tenho uma fita dupla de RNA presente dentro da minha célula, existe uma enzima que vai cortar esse RNA no meio. Então, se eu produzir um RNA mensageiro de um determinado gene e um microRNA que se encaixa nesse RNA mensageiro, então está aqui o meu mRNA e o meu microRNA. Se eles têm complementariedade, eu vou ter uma região onde eu tenho RNA de fita dupla, vai ter uma enzima que vai cortar aqui no meio, e aí eu deixo então de ter aquele RNA mensageiro, vou deixar de produzir a minha proteína. Então esse microRNA funciona como uma regulação da produção de proteína dentro da célula. E eu tenho os RNAs longos e não codificantes. Então, são moléculas muito longas de RNA que a gente ainda não tem certeza para que elas servem. Tá? Muitas vezes, elas podem funcionar como riboenzimas. Então, o RNA tem essa propriedade de agir um pouquinho como enzima, que é acelerar certas reações químicas a acontecerem. Alguns desses RNAs podem formar estruturas que vão servir de apoio para outras moléculas. Tá? Então, tem uma função mais estrutural. Mas esse ainda é um campo, uma área meio turva da ciência, que a gente não sabe ao certo o que esses RNAs fazem, né, dentro das nossas células. Tá? Então, esse projeto do genoma humano, depois que ele terminou, né, terminou antes da meta, conseguiu sequenciar completamente o genoma humano, disse quantas regiões codificantes tinham, né, quantos genes estavam presentes ali no genoma humano, ele gerou uma grande possibilidade para começar a investigar tudo que há de diferente entre dois organismos, entre duas moléculas de DNA. E aí,
Como o sequenciamento, a técnica de sequenciamento também foi evoluindo ao longo desses anos, né? Esse processo aí demorou uns 13 anos para acontecer, né, para esse projeto do genoma ser fechado. Agora que as técnicas moleculares estão mais avançadas, começaram a surgir outros projetos, né? Incentivou ao surgimento de outros projetos, como, por exemplo, o projeto Microbioma Humano, que é um projeto que quer sequenciar todos os micro-organismos presentes na microbiota humana, as bactérias, os fungos, tá? os vírus presentes no nosso intestino, na nossa boca, na nossa pele. Na verdade, a gente é feito de mais células que não são nossas do que células que são nossas. Tá? A microbiota tem uma quantidade maior de células do que células nossas mesmo, formando o nosso corpo. Surgiu também o projeto Epigenoma Humano. Então, a gente tem a nossa fita de DNA, fitinha dupla, e existem modificações que podem ser feitas nessa fita ou modificações que podem ser feitas nas histonas, que são as proteínas nas quais as fitas de DNA se enrolam. Lembra que o nosso DNA está compactado dentro da célula. Se ele não tivesse compactado, o DNA tem um comprimento de 2 metros. Então, obrigatoriamente, ele precisa estar compactado para estar dentro da nossa célula. Tá? Então, o epigenoma ele estuda modificações químicas ou diretamente na fita de DNA ou nas histonas, nessas proteínas que dão o aporte para a fita de DNA se enrolar, né, e ficar compactada. E surgiu também o projeto internacional de HapMap, que é para mapear todas as regiões onde eu tenho os SNPs, né, aquela variação de nucleotídeo único, e das regiões repetitivas, para entender o que essas regiões não codificantes estão fazendo com a expressão de genes, se elas influenciam de alguma forma, tá? Se elas inibem ou se elas incentivam a produção de DNA em certas situações. Então, agora que a gente tem o genoma completamente sequenciado, a gente sabe letra por letra e consegue também sequenciar cada indivíduo, já que agora a nossa técnica de sequenciamento foi muito desenvolvida graças ao avanço da tecnologia, então agora está mais barato e mais rápido para fazer um sequenciamento. Esse mais barato, né, é $1.000 para fazer o sequenciamento de um genoma de uma pessoa, tá? Antes era muito mais caro, então $1.000, apesar de ainda ser um pouco caro para a gente, já é possível, né? Acho que isso dá uns R$ 5.000, então já seria possível a gente fazer o sequenciamento do nosso próprio genoma. E para que a gente faria isso? A gente faria isso para desenvolver uma medicina personalizada. Muitas vezes tem drogas que funcionam em grande parte da população, mas não funcionam em você, né? Na pessoa que está precisando ali daquele tratamento, né, de recuperar aquela situação. Então, normalmente, os remédios que são de uso crônico, às vezes remédios de hipertensão, às vezes remédios para diabetes, por exemplo, tá? As pessoas, os pacientes, eles têm que ir testando remédios. Então, eles pegam o primeiro remédio, testa, toma por um tempo. Se resolver, ótimo. E vai resolver para a maioria da população, porque isso é estudado, né, quando a droga está sendo desenvolvida. Mas se ele tomar e não resolver para ele, e aí? Eu vou deixar o cara morrer simplesmente, né? Só porque ele não faz parte do 85% da população que a droga dá certo? Não. Ele tem uma variação genética que faz com que a droga não funcione nele. Vamos buscar outras drogas, então. Vamos tentar outras drogas para ver se alguma resolve. Atualmente, isso é feito de uma maneira de tentativa e erro. Então, eu dou a primeira droga. Resolveu? Não, não resolveu. Então, agora vamos testar a segunda. Resolveu? Não resolveu. Agora vamos testar a terceira. Resolveu? Não resolveu. Então, isso traz o problema de demorar a tratar o paciente. Então, a condição patológica dele pode evoluir. E trazer também efeitos colaterais indesejados, né? Porque a pessoa está tomando um remédio que causa efeito colateral e não está tendo nenhum benefício a partir disso. Então, num futuro próximo, quando a gente for decidir que remédio uma determinada pessoa deve tomar, a gente vai puxar o código genético dela, analisar ali as enzimas que ela produz, tá? Falar, então, se ela tem esse alelo, né, se ela tem esse gene específico, a droga A não vai funcionar, precisa usar a droga B. Ah, se ela tem um outro gene, então nem a droga B vai funcionar, precisa usar a droga C. Então, a gente vai conseguir fazer uma medicina de precisão, uma medicina personalizada, já pegando as informações da sequência genética da pessoa e desenvolvendo uma terapia apropriada, uma terapia personalizada para aquela pessoa, né, para aquela sequência de DNA.
E a partir desse projeto de mega sequenciamento, né, onde o objetivo do projeto Genoma Humano era identificar e mapear toda a sequência genética, começou então a se explorar essa ideia, só que para outros tipos de moléculas. Então a gente tem o genoma ou a genômica para o estudo de DNA, né, estudo da estrutura, da função e o mapeamento dos genes na sequência genética, que é o nosso DNA. Então, a partir da genômica, né, que é esse tipo de estudo onde você quer mapear e identificar precisamente toda a região daquela molécula, começaram a surgir outros tipos de estudos que carregaram esse finalzinho dessa palavra, né, o omics, ou oma ou ômica em português. Então, hoje a gente não tem só a genômica, que é o estudo do DNA, a gente tem também o transcriptoma, o proteoma, a metaboloma, o glicoma, a farmacogenoma. Tá? Então, existe, e muitos mais além desse, a gente tem a nutrigenômica, a gente tem a toxicogenômica, que é basicamente pegar essa informação do sequenciamento de DNA de uma pessoa e traçar um paralelo, né, para o uso de alguma droga, para uso para danos ao meio ambiente, por exemplo. Então vamos um de cada vez, que esses aqui são os dois primeiros, né, são os mais desenvolvidos. Então é bom a gente saber. Os outros ainda estão engatinhando, então são áreas muito novas que estão começando a ser exploradas. Transcriptoma, o que é? É o estudo de todas as moléculas de RNA mensageiros expressos por uma célula numa determinada situação. Então eu quero saber o que vai me responder, né, esse estudo, quais genes estão ativos em determinada situação. Então, eu pego uma célula, vou fazer um sequenciamento de RNA. Então, da mesma maneira que eu faço o RT-PCR, né, que é o PCR para RNA, eu vou fazer o sequenciamento para o RNA, tá? Então, para quem não lembra, o PCR, utilizando RNA, a gente tinha que pegar a fita de RNA, que é uma fita única, e gerar um DNA complementar, que é chamado de cDNA. Para fazer o sequenciamento de RNA, é exatamente a mesma lógica. A gente vai pegar a fita de RNA mensageiro, montar uma sequência complementar de DNA, que vai ser meu DNA complementar, e aí, sequenciando esse DNA, eu sei qual é a sequência da minha fita de RNA, tá? Então, eu pego uma célula, coloco ela em várias situações diferentes, por exemplo, de diferenciação celular. Então, eu pego lá uma célula-tronco, faço uma célula diferenciar para osso, a outra diferenciar para gordura, a outra para diferenciar para músculo, a outra diferenciar para cartilagem. Faço o transcriptoma dessas células e descubro quais genes são responsáveis por fazer uma célula virar osso, ou por fazer uma célula virar músculo, ou por fazer uma célula virar gordura, ou por fazer uma célula virar um neurônio, por exemplo, tá? Então, a partir desse estudo das moléculas de RNA mensageiro que são produzidas numa determinada situação, eu consigo associar quais são os genes responsáveis por causar aquela situação. Então, se eu coloco uma célula no meio de um tecido inflamado, ela vai expressar certos genes, vai ter que responder àquela inflamação. Então, ela vai estar com um conjunto de genes ativos diferente do conjunto de genes que vai estar ativo quando ela está num tecido saudável, num tecido normal. Então, o transcriptoma é o estudo dos RNA mensageiros. Já o proteoma, também outra área de estudo que já está bem desenvolvida, é o estudo de todas as proteínas produzidas por uma determinada célula ou um determinado tecido. Então, você está preocupado em entender qual é a forma dessas proteínas, qual é a função dessas proteínas, aonde essas proteínas estão localizadas e qual é a quantidade de proteína que você está produzindo em cada situação. Então, o mesmo se aplica aqui. Uma célula, quando está num ambiente saudável, ela vai expressar X proteínas na quantidade Y. Se você colocar ela em outro ambiente, um ambiente de inflamação, um ambiente de morte celular, tá, por exemplo, ela vai começar a produzir, né, um outro conjunto de proteínas em quantidades diferentes. Então, o proteoma está preocupado em mapear todas as proteínas que são produzidas por aquela célula, tá? Então, a gente começou esse monte de campo de estudo diferente com esses três principais, né? A genômica, que estuda o DNA, transcriptômica, ou transcriptoma, que estuda o RNA, e a proteômica, que vai estudar a proteína, tá? A gente sabe que existem mecanismos de regulação no DNA, mecanismos de regulação no RNA e mecanismos
pós-traducionais que vão modificar as proteínas também. Então, cada um desses campos está preocupado justamente em entender como que esses mecanismos de regulação funcionam nesses 3 níveis: a genômica no DNA, a transcriptômica no RNA e a proteômica na proteína. Além disso, começaram a surgir os outros campos, tá? Já que as técnicas de laboratório foram evoluindo com a tecnologia, a gente começou a conseguir identificar moléculas menores, né, com maior precisão. Então, agora a gente consegue identificar, por exemplo, moléculas bem pequenas, como restos de aminoácidos, restos de proteína, restos de carboidratos, tá? Então, aquelas moléculas que estão presentes, por exemplo, no ciclo de Krebs, elas são investigadas, são quantificadas para a gente entender como que está funcionando o metabolismo daquela célula. De novo, vou investigar em situações diferentes. Vou pegar uma célula saudável para eu ter base, para entender como ela se comporta. Depois vou pegar essas células e colocar em várias situações diferentes para entender o que muda no metabolismo daquela célula em diferentes condições. Tenho também o glicoma, que é o estudo de todos os carboidratos e todos os açúcares presentes na célula. A maior parte dos açúcares na célula está no glicocálice, na região externa, muitos associados a proteínas, formando os receptores. Tá? Então, esse estudo dos glicídios, né, dos açúcares ou carboidratos presentes na célula, ele é importante e abre margem para outro campo, que é o interatoma. Então, é como 2 células interagem entre si. Por exemplo, produzindo citocinas, por exemplo, entrando em contato direto uma com a outra, tá? Então, existem várias áreas que vão levar esse finalzinho de oma ou ômica, tá? Que simplesmente quer dizer um mapeamento desse tipo de molécula. Então, o glicoma vai mapear todos os carboidratos, quero saber aonde estão, quais são e quantidade, se tem muito, se tem pouco, tá? Mesma coisa para o metaboloma, para o proteoma, para o transcriptoma. Beleza, isso daqui já falei, né, que com o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento, a gente consegue também fazer um sequenciamento de RNA, não fica preso somente no sequenciamento de DNA. Mas, além disso, as técnicas evoluíram tanto, que agora a gente consegue fazer um sequenciamento single cell, ou seja, um sequenciamento de uma única célula. Antes, a gente tinha que pegar um conjunto de células parecidas, né, para extrair DNA suficiente para conseguir fazer o sequenciamento. Agora, com a evolução das técnicas de sequenciamento, eu consigo pegar uma fita de DNA, né, de uma única célula, ou uma fita, ou um conjunto de fitas de RNA de uma única célula, e fazer o transcriptoma, o genoma dessa única célula, tá? Por que isso é importante? Isso é muito importante, por exemplo, quando eu quero entender o que faz uma célula ser tronco e uma célula que não é tronco, que é uma célula que já está totalmente diferenciada. Então, vamos dizer, células do sangue, né? Lá na nossa medula óssea, a gente tem a célula tronco hematopoética. É a célula tronco responsável por formar todas as células do sangue, as hemácias, os linfócitos, os neutrófilos, tá, os basófilos, todas as células do sangue. Se eu sequenciar o RNA dessa célula específica, então agora eu consigo fazer isso, né? Antes eu tinha que pegar um bolo de células e sequenciar um bolinho de células, um grupo. Eu não conseguia ter precisão suficiente para dizer qual célula estava expressando o que no meio daquele grupinho. Agora que eu consigo fazer um sequenciamento de célula única, eu vou pegar essa minha célula tronco, vou pegar a minha célula totalmente diferenciada, sei lá, uma hemácia. Não, hemácia não, porque hemácia não tem núcleo, né? Vou pegar um linfócito, vou extrair o DNA de cada um dos dois, ou o RNA, né? Vou sequenciar e vou conseguir comparar esses dois, tá? Então, ele traz uma informação muito precisa, que é a informação de o que cada uma das células que compõem o meu tecido estão expressando, né? Qual o RNA que ela está expressando e, consequentemente, quais proteínas que ela está expressando naquela situação. Então, todos os tecidos são formados por muitos tipos celulares diferentes que estão a todo momento conversando entre si, produzindo citocinas ou proteínas, né, que levam informação para outra célula. Com o sequenciamento de RNA de célula única, a gente consegue entender exatamente o que cada célula está falando para outra, tá? E como cada célula está se comportando numa determinada situação. Show!
Então, essa evolução de técnica foi muito, muito importante, principalmente agora para a identificação das células-tronco. Todos os artigos que saem nos últimos 3, 4, 5 anos sobre célula-tronco, todos envolvem a utilização desse sequenciamento de RNA de single cell, tá? Os artigos mais importantes, né, que saem naquelas revistas que eu mostrei para vocês, tipo a Nature, a Science, todas elas vão utilizar essa técnica aqui para você classificar e caracterizar a sua célula como tronco de verdade. Beleza. Dito isso, o projeto Genoma Humano, ele nos deu uma sequência de base, né, para a gente utilizar como referência. Então, foi muito importante para a gente entender os principais componentes do genoma humano. Só que a gente sabe que cada humano tem características diferentes, então cada um vai ter uma certa diferença no DNA, tá? Ainda bem, e é isso que vai me permitir, por exemplo, fazer a biotecnologia forense, né, que é a comparação de 2 fitas de DNA, por exemplo, para eu saber quem foi o assassino de uma pessoa, né, quem é o pai de uma determinada criança, por exemplo. A gente tem 99,9% de similaridade, mais o 0,1%. Se eu conseguir detectar, eu consigo diferenciar o meu DNA do DNA de vocês, tá? Então, a biotecnologia forense, ela se aproveita dessa propriedade, né, de cada DNA ser único. Então, ela até chama isso de DNA fingerprinting, que seria como se fosse a impressão digital do DNA, porque ele é único para cada pessoa, e vai permitir que eu faça teste de paternidade, que eu identifique, né, suspeitos ou criminosos, para saber qual foi a pessoa responsável que estava ali presente na hora, na cena do crime, e também vai me permitir validar a origem de certos componentes biológicos, né, derivados biológicos. Então, por exemplo, uma uva, eu consigo determinar a região que ela veio a partir do DNA dessa uva. Então, se eu consigo fazer isso com o DNA da uva, eu consigo saber de onde veio o vinho, tá? Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, da onde veio a laranja que está dentro do meu suco. Eu consigo pegar o DNA ali do suco, sequenciar ele, eu comparo com uma base de dados, tá? Que vai me mostrar a localização geográfica, vai me dar a sequência e a localização geográfica das diferentes laranjas, por exemplo, que existem. Então, tem a laranja americana lá dos Estados Unidos, vai ter as regiõezinhas repetitivas que vão ser diferentes da laranja brasileira. Então, se eu fizer o sequenciamento de um determinado suco de laranja, eu consigo dizer se ele veio de laranja brasileira ou laranja americana, tá? Isso é importante para as bebidas mais caras, né? Tipo champanhes, tipo whisky, e vinhos também, né? Tem vinhos que são muito, muito caros, para eu conseguir confirmar a qualidade e a originalidade daquela bebida. Então, como que isso é feito? Qual é a região do DNA que eu vou usar para analisar e comparar 2 amostras diferentes, né? Para eu saber se a minha laranja é uma laranja americana ou se é uma laranja do Brasil. Ou então comparar 2 possíveis suspeitos com uma amostra de sangue que eu tive lá, que eu colhi da cena do crime, tá? Então, como que eu vou fazer isso? A região que eu vou escolher, na verdade, a região que é diferente, de fato, entre a gente, né, é a região de repetição. Essas regiões chamadas de VNTR ou SNTR. São basicamente regiões variáveis de repetição, que podem ser longas ou podem ser curtas. Quando são curtas, tem um Szinho aqui de short, são chamadas de microsatélites. Mas a gente não precisa gravar essa diferença, só saber que no DNA a gente tem várias regiões que são repetições de nucleotídeo. Como assim? Repetições de nucleotídeo de 3 a 10 nucleotídeos que vão ser repetidos várias e várias vezes, espaçando um gene do outro. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei antes, eu tenho um gene 1, uma região não codificante, um gene 2. Essa região não codificante aqui pode ser formada por essas regiões de número variável repetitivas, tá? Que é basicamente uma sequenciazinha, 3 a 10 nucleotídeos são repetidos várias vezes. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar o indivíduo 1 e for olhar a região aonde tem essas repetições, tá? Esses lugares no nosso genoma já está mapeado. Eu tenho aqui um mapa que a Polícia Federal, a Interpol e o FBI utilizam
para saber exatamente da onde que eu vou selecionar essas regiões de nucleotídeos variáveis, tá? Então, tenho várias opções aqui para escolher. São regiões de sequências variáveis que já foram mapeadas, né? Já foram sequenciadas uma vez e você tem uma ideia comparativa. Você consegue pegar uma amostra e comparar. Beleza. Então, não uso qualquer região aleatória do DNA. Eu vou usar regiões específicas, principalmente quando eu quero identificar um suspeito de um crime, né? Eu preciso ter esse procedimento muito bem validado. Então, pego lá o DNA do indivíduo 1, DNA do indivíduo 2, sequencio, e aí vou ver que nessa região de repetição, a repetição é dessa trinca de nucleotídeos aqui, GAT, no indivíduo 1, essa regiãozinha aqui, esse GAT, né, se repete 10 vezes. No indivíduo 2, essa região de número variável vai se repetir, por exemplo, 7 vezes. Então, a partir do sequenciamento, eu consigo diferenciar o DNA dessas duas pessoas a partir dessa região variável. Só que se eu tiver que fazer um sequenciamento toda vez que eu for identificar uma amostra, isso vai ser caro, tá? E também vai ser trabalhoso, vai ser demorado fazer uma reação de sequenciamento toda hora, né? Sei lá quantos processos judiciais existem, investigativos existem. Eu preciso comparar duas amostras de DNA, seja porque tem um suspeito de um crime, seja porque eu preciso fazer um teste de paternidade para saber se aquela pessoa é o pai mesmo ou não. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Se eu fizesse um teste de paternidade, por exemplo, o filho ele vai receber um alelo da mãe e um alelo do pai. Então, vai ser uma mistura de repetições da mãe e do pai, tá? Então, por exemplo, se tivesse um filho desses dois indivíduos aqui, indivíduo 1 e indivíduo 2, em uma região, o filho ia ter ou 10 repetições ou 7 repetições, tá? Ia receber o alelo deles. Então, para não fazer o sequenciamento sempre que eu preciso resolver um teste de paternidade, por exemplo, existem duas técnicas que eu posso utilizar que elas são mais rápidas e mais velozes para me dar o resultado, né? Para eu dar a decisão logo para o juiz que está precisando receber essa informação. A primeira é a RFLP, que é o polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição. O importante para a gente é esse final aqui, que é restrição. Então, eu vou utilizar enzimas de restrição para cortar esse DNA em vários pedaços. Como essas regiões são variáveis, se eu fizer isso aqui para o meu indivíduo 1, ele vai me gerar uma sequência desse tamanho aqui, com 10 repetições. Se eu fizer isso para o indivíduo 2, ele vai me gerar uma sequência desse tamanho aqui, 7 repetições, que é menor do que a de cima. Então, quando eu correr um gel, fizer uma eletroforese, eu vou ver duas bandas em lugares diferentes, tá? E eu também posso identificar essas regiões através do PCR. Qual a diferença entre as duas? Para usar as enzimas de restrição, eu preciso de muito DNA, porque ele é menos sensível. Eu preciso ter bastante DNA para conseguir colocar lá no meu gel, fazer ele correr e conseguir visualizar. E esse DNA precisa estar inteiro. E isso é um grandíssimo problema, porque muitas vezes as amostras vão estar numa cena de crime que tem sol batendo, por exemplo, e a gente sabe que a radiação UV vai quebrar completamente a molécula do DNA, tá? Então, normalmente vai se utilizar o PCR, por ele ser muito mais sensível. Eu só preciso de uma fita de DNA para conseguir fazer a reação do PCR, né, amplificar o meu fragmento de interesse. Mas, por outro lado, ela é tão sensível que se eu tiver uma outra fita de DNA ali presente, ela também é capaz de amplificar. Então, se eu tiver o DNA da vítima, né, no meio daquela poça de sangue, daquela amostra onde eu colhi, estou tentando achar o suspeito, eu também vou amplificar o DNA da vítima junto. Tá? Então, tenho contaminantes ali que podem me atrapalhar nesse processo. Então, vamos explicar essas duas técnicas. A do PCR, eu acredito que eu não preciso explicar, né, porque a gente vem falando nas últimas aulas. Vou utilizar um primer que flanqueie as minhas regiões de repetição. A repetição aqui, no caso, é essa daqui, ó, GAGT. Vai se repetir várias vezes esse GAGT, 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 até que se encerra essa região de repetição. Então, vou
desenhar um primer que se encaixe nessa região aqui para amplificar toda essa sequência, né, de repetição variável. Depois eu faço uma eletroforese, então vou correr meu gel. Se essa pessoa tem essa região, esse código, né, GAGT, se repetindo 7 vezes, eu vou ter lá uma bandinha no meu gel. Se outra pessoa tem essa região que se repete 10 vezes, eu vou ter outra bandinha no meu gel. Aí eu vou comparar essas duas amostras, né? A amostra A, a amostra da pessoa A com a amostra da pessoa B, vou comparar com a amostra da minha vítima, tá aqui o V, por exemplo, da minha vítima, ou do meu suspeito, ou do meu assassino, e aí vou ver que tem uma banda lá que se encaixa exatamente, né? Tá no mesmo lugar, na mesma altura que algumas dessas amostras. Então, essa pessoa aqui que é o assassino, a vítima, tá? Por exemplo, ou é o pai da criança. Já o RFLP vai usar a enzima de restrição para cortar o DNA em vários lugares. Ok. Eu consigo usar essas enzimas de restrição sem medo, né? Sabendo que o meu DNA é diferente do DNA da outra pessoa, então vai que com certeza essa enzima de restrição vai cortar em pontos diferentes desse DNA, mas eu posso usar ele com segurança, porque eu sei que na região lá de repetição, que é só, por exemplo, AT, 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 infinitamente, né? várias vezes, eu sei que minha enzima de restrição não vai cortar aqui, porque ela só corta em sítios específicos. Então, ela pode cortar aqui antes, depois, mas ela não vai cortar na região de repetição. Então, eu vou conseguir gerar uma sequência exatamente do tamanho, né, dessa repetição aqui. Então, deixa eu mostrar agora um videozinho que vai ficar mais fácil. Opa. Vai ficar mais fácil a gente visualizar esse processo acontecendo. Pronto. Então, eu tenho uma sequência de DNA. Nessa sequência, eu tenho pontos aleatórios, que eu tenho sítios de restrição das minhas enzimas, né? Então, por acaso, eu tenho essa sequência que a enzima de restrição reconhece, tá? Em 3 pontos. Tenho o DNA do indivíduo A, DNA do indivíduo B. Como a gente tem variação, né, de um DNA para o outro, esses sítios de restrição vão estar presentes em certos pontos no indivíduo A e em pontos diferentes no indivíduo B, tá? Então, o indivíduo A, por exemplo, apresenta um sítio de restrição aqui nesse ponto, que o indivíduo B não apresenta. Então, quando eu colocar minha enzima de restrição para fazer a reação dela de corte, né, junto com essas duas amostras, a gente vai gerar pedaços de DNA diferentes. Então, tá aqui a minha enzima cortou, tá bem no sítio de restrição. Então, aqui no indivíduo B, ela cortou nesse sítio aqui inicial, no sítio final. Então, me gerou um longo fragmento, né? Um fragmento de DNA grande. Já no indivíduo A, eu tinha 3 pontos de corte. Eu tinha esse inicial, esse aqui do meio e esse final. Então, eu vou ter um fragmento de DNA pequeno e outro fragmento de DNA médio, tá? Então, 2 fragmentos de DNA que são de tamanhos diferentes. Quando eu correr o gel, né, quando eu fizer a minha eletroforese, ligar ela lá na corrente elétrica, eu vou conseguir separar as moléculas por tamanho, que é isso que a eletroforese faz, né? O objetivo da eletroforese é esse, separar moléculas baseadas no tamanho e na carga. Então tá lá, no indivíduo A, onde eu tinha uma sequência pequena e uma sequência média, eu tenho 2 bandas. Sequência pequena anda mais, né, nesse gel, sequência média ficou um pouquinho aqui para trás. Já no meu indivíduo B, quando eu correr essa amostra dele, eu tenho só uma sequência longa, então eu tenho a presença somente de uma bandinha bem próximo do início, já que a sequência maior, ela anda menos nesse gel. Então, essa daqui, por exemplo, é uma maneira de estabelecer um teste de paternidade. Eu tenho o indivíduo A, o indivíduo B e pego lá da criança do filho. Faço exatamente o mesmo processo. Pego a molécula de DNA, coloco uma enzima de restrição
enzima de restrição vai cortar em certos pontos, tá? E aí eu vou comparar como que ficou o gel de eletroforese, né, dessa criança, desse filho, com os possíveis pais. Então, se a criança apresentar uma grande banda aqui nessa região, né, igual ao indivíduo B, quer dizer que o indivíduo B é um dos pais dessa criança, tá? E é isto. Por hoje é só. Aula rápida, tranquila, sem muitas complicações e termos técnicos, tá? Beleza? Alguma dúvida? Show. Então, meus queridos, qualquer dúvida, podem me procurar. Eu ajudo, mas não dou a resposta, tá? Podem procurar a Lara, que também vai ajudar, mas não vai dar resposta, dá um. Boa sorte no trabalhinho que vocês têm que fazer e até semana que vem. Por mim tá tranquilo. Tranquilo fica por sua conta. Mas tem que pôr referência. Referência na 1? Não, não preciso. Referência tipo de artigo? Olhei de tal lugar. É isso? Eu não quero que vocês copiem. Bom ponto. Agora que você levantou isso, deixa eu aproveitar para explicar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a sua respostinha que você me deu ali, principalmente nas primeiras questões, que são as questões fáceis, né? Que é possível de ter resposta na internet. Ah, show. Sem problema. Pode usar à vontade. Não tem problema. Achei que você estava preocupado com plágio, né? O que eu vou fazer é pegar a resposta, jogar no Google. Se vier uma resposta igual, aí eu vou desconsiderar. Você tem que escrever no mínimo com as suas palavras. Usem o Google, pesquisem muito, vários materiais diferentes, mas escrevam com as suas palavras, tá? Sem Ctrl+C, Ctrl+V, por favor. Show, Renato. Valeu. Então por hoje é só. Até semana que vem. Boa noite a todos. Dale, dale, dale.